Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Vendecast, o seu podcast onde você vai aprender sobre marketing digital, empreendedorismo, negócios, vendas e o principal, você vai aprender com a história de alguém que já chegou lá, beleza? Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse episódio com aquela pessoa que você quer que cresça junto com você e aprenda mais com você. E pra gente começar aqui, ó, a Risca Placas, nossa parceira e patrocinadora aqui do canal. Se você quer fazer a sua placa de premiação, premiar seus mentorados, seus clientes, seus alunos, dá um reconhecimento que eles tanto merecem, principalmente agora no final do ano, tá chegando no final do ano, você vai presentear essa galera. Faça já seu orçamento lá no pessoal da Risca Placas, que eu tenho certeza que eles vão dar a melhor solução e a melhor premiação ali para os seus alunos e mentorados, beleza? Lê o QR Code que está aparecendo aqui na tela e faça seu orçamento sem compromisso. E o convidado de hoje é um cara muito especial, um cara que é dono de ecossistema, um cara que já transformou a vida de milhares de donos de agências aí pelo Brasil e vem transformando também. Vai fazer um evento agora em Alphaville, então a gente vai falar mais também de tudo aqui. E é o Vinícius Pugliese. E aí, meu filho? E aí, meu querido? Bom demais, cara. Seja muito bem-vindo. A gente vai trocar uma ideia aqui muito boa, falar com essa galera que tá aqui. Esse aqui é um presente da Risca Placa para você. Muito obrigado. Fica Inclusive, à vontade. sou cliente já da Risca há muitos anos. Ó, tá vendo? Ó, a gente foi pioneiro aí com o pessoal da Risca e todo mundo faz lá, então você também tem que fazer a sua premiação lá, beleza? Cara, antes da gente começar, se apresenta aí pra galera quem é o Vinícius, o que é que ele faz, Boa. de onde Olhando ele veio. pra cá? Pode ficar à vontade. Perfeito. Turma, prazer, sou Vinícius Pugliese. Eu vim direto de Salvador, inclusive cheguei hoje de viagem. A gente vai fazer uma imersão agora nos dias 14 e 15 de novembro. Maior imersão para donos de agências de marketing e urgências do Brasil. E, seguinte, eu comecei de fato no mercado digital tem pouco tempo. Foram literalmente 6 anos atrás. Cara. Então é bem recente. O primeiro negócio que eu comecei, eu vendia geladinho. E aí, depois, lá em Salvador, e aí depois eu transacionei ali de fato para o mercado digital. Naquela época ainda eu fazia a faculdade de fisioterapia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E hoje eu sou o dono também da P3 Company, a maior assessoria de tráfego e solução comercial voltado para a área de clínicas de estética. E além também de ser mentor do ecossistema da Apollo, que é o nosso ecossistema voltado ali para agências de marketing. Mas enfim, não vou dar muito spoiler. Vamos entregando conteúdo para a galera aí durante o episódio. Você é de Salvador mesmo? Ou... Salvador Raiz, Salvador baiano. Raiz. Exato. Nossa, tem um muito conhecido ali em Salvador. A gente vai bastante lá também. Tem um amigo nosso que a gente vai lá. Nossa, pra mim ali é... Meu Deus, falou agora que tá em São Paulo o tempo todo nublado e com saudade de uma praia. Irmão, deixa eu te perguntar uma parada. Como foi que tu descobriu o digital? O que você fazia antes? Eu quero entender qual era a tua cabeça antes e o que você precisou se tornar para ter o resultado que você tem hoje. Mas vamos voltar lá atrás e eu quero saber como foi que você descobriu o digital e o que você fazia antes? Bacana. Só pra você ter ideia, lá em Salvador, eu sou nascido e criado em um bairro chamado Cajazeiras. Caraca. Cajazeiras, imaginem o seguinte, é como se fosse Nárnia. Sabe aquele filme Nárnia que você abre a porta do guarda-roupa, você entra e para no universo paralelo? Pronto, Cajazeiras é nesse nível. É nesse nível, tanto que no início desse ano, ali pra maio pra junho, eu palestrei uma imersão aqui em Alphaville para mais de 150 empresários. E eu geralmente conto a minha história de Cajazeiras, porque Cajazeiras realmente é um bairro extremamente popular, humilde, de Salvador, que é como se fosse... Ele tem um próprio ecossistema dele. Sim. Fora de Salvador. É como se fosse um país emancipado de Salvador. Dá pra fazer tudo. Exatamente. Aí eu palestrando em Alphaville, eu tenho muito costume de palestrar em Salvador também, e eu falo de Cajazeiras. Aí nessa palestra de Alphaville, eu perguntei, quem aqui conhece Cajazeiras? Aí uma pessoa levantou a mão, eu falei, não é possível que tenha alguém de Cajazeiras aqui em Alphaville. Da Paraíba. Pois é. E aí, ela morava em Cajazeiras, era um casal. Mas eu falei, lá Cajazeira mesmo... Cajazeiras em Salvador. Ah, porque tem Cajazeira na Paraíba também. Não, Salvador. É um bairro que parece um país. E aí eu sou nascido e criado de lá. Os meus pais têm um colégio lá também, uma escola do Fundamental 1 e 2 lá em Cajazeiras. E eu segui a vida tradicional que geralmente é apresentado pra gente desde pequeno, que é colégio, faculdade... E depois você vira Uber, é brincadeira. Depois você arranja um emprego. Na época eu fazia cursinho pré-vestibular pro Enem. Você chegou a cursar? Cheguei a fazer o cursinho pré-vestibular para tentar medicina. Imagine, isso daí em 2018. Você já não foi passei. Grandão. Não passei. E aí eu entrei para fisioterapia em 2019. Com a bolsa que eu ganhei do Enem, eu ganhei muito desconto numa faculdade lá em Salvador. Fui fazer faculdade de fisioterapia. Exatamente. Que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Imagina de jaleco na faculdade. Nossa senhora. É melhor nem imaginar.
Exato. Nessa época eu fazia a faculdade de fisioterapia e em paralelo a isso eu precisava gerar renda, receita para dentro de casa. Nessa época eu tinha 2019, eu tinha 18 anos. E aí meu primeiro negócio como empreendedor foi vender geladinho lá em Salvador. E você estudando ainda. E estudando fisioterapia. Aí meio que o que eu vendia de geladinho, eu conseguia pagar uma parte da minha bolsa da faculdade e conseguia ajudar em casa também. 2020, chegou a pandemia, aí foi essa transição para o mercado digital. Porque logo no início de 2020, o que aconteceu? Os meus pais têm uma escola. Os colégios despencaram o faturamento na pandemia. Caiu tudo fechado. A renda lá em casa caiu 70%. Nossa. Então, era literalmente eu e meu pai para gerar receita para dentro de casa e pagar as contas. E era quantas pessoas na tua casa? Só tu? 4 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Nessa época. E então, era eu e meu pai para resolver tudo. Então, o geladinho me gerava uma fonte de renda que eu precisava para ajudar em casa. E eu sabia que o geladinho não era escalável no nível que eu queria. Foi aí que eu descobri o mercado de afiliados no digital. Sim. O mercado de afiliado foi minha porta de entrada e minha escola do digital. Pô, foi lá que eu aprendi funil de vendas, foi lá que eu aprendi... Vender de fato. Vender de fato. Em escala, né? Aprendi copy, Facebook Ads, Google Ads. Mas foi tradicional, assim, viu um curso, comprou um curso... Comprei um curso de 97, depois de 297, conhecimento e avançando na escadinha ali. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a galera, pô, às vezes tem preconceito. Tem muita galera, vende de curso, não sei o quê. Galera, você tem que entender que é sobre conhecimento. E existem pessoas que vão ter um bom conhecimento e vão ter pessoas que vendem enganação. Mas para vocês nunca deixarem de acreditar no conhecimento. Então, por que eu te fiz a pergunta? Porque a galera às vezes fica desacreditada de comprar um treinamento, de investir numa imersão presencial, num treinamento presencial. Independente se é presencial, se é online, galera, nunca deixe de investir em conhecimento, porque uma sacada desse conhecimento que você comprou pode virar sua chave, mudar a sua vida, assim como o amigo está contando aqui pra gente. Não, e só para você ter ideia, é óbvio que tem muito conteúdo gratuito na internet. Só que o conteúdo gratuito da internet, ele é espalhado. É bagunçado. Até você juntar o quebra-cabeça e entender o que faz sentido, você vai perder muito tempo. E a melhor forma de você não perder tempo e ter um resultado mais rápido é você ter acesso ao conhecimento de alguém que já chegou onde você quer chegar. Sim. Por isso que investir em conhecimento, pagar para ter acesso, você encurta caminho, encurta tempo e você consegue acelerar seu próprio resultado. Você lembra como foi sua primeira venda digital? Nossa, a minha primeira venda foi um e-book de emagrecimento. Acho que deu um combo lá de 120 e poucos reais, 127, 125, por aí. E eu falei, caramba, é possível. Eu vendi em grupo de Facebook. Nossa, aí depois Instagram Dark, perfil Dark do Instagram, gerando conteúdo, link da bio. Mano, é engraçado, né? Que as coisas... Beleza, evolui muitas coisas, mas outras coisas voltam, né? E, tipo assim, antes era o mesmo perfil Dark que a gente chama de Dark hoje, ele era perfil de nicho. Sim. Então, tipo assim, voltou a funcionar coisa que funcionava antes. Que depois, não, perfil de nicho não funciona mais. Agora tem que mostrar a cara, criar conteúdo e tal. E tudo funciona. No fim das contas, tudo que você dedicar funciona. Aí, beleza. Se foi a primeira venda, destravou, é possível, e aí? Aí eu falei, caramba, é possível. Então, inclusive o dinheiro que eu fazia do geladinho, eu pagava os cursos. E, por exemplo, Facebook Ads e Google Ads, eu não aprendi com o dinheiro do meu cliente. Quando eu comecei a prestar serviço, eu aprendi botando meu dinheiro para rodar a campanha de afiliado, com estruturazinha, montava a página ali no... Putz, esqueci o nome do site agora, é um site azul. Mas enfim, não vou nem fazer propaganda de graça aqui. Mas aprendi tudo, aprendi toda a base ali de copy, página, até design eu montava no Canva na época. Enfim, e aí nesse período, o que aconteceu também? A minha mãe teve burnout. Então, o clima em casa ficou muito pesado porque foi um burnout já indo pra depressão. E aí foi onde bateu aquele gatilho de urgência de eu preciso fazer mais dinheiro. Porque as contas... Eu preciso escalar. Porque as contas começaram a apertar ainda mais. Então, quando a água bate na bunda, que você precisa se movimentar ainda mais. No comecinho, ele chegou a fazer quanto assim no mês? Só no digital. Quando eu vendia geladinho, nesse mesmo período de 2020, eu fazia 10 mil. Eu fazia 10 mil por mês, agora dando sangue, trabalhando que nem doido, porque era só eu pra fazer tudo. Eu fazia o geladinho, eu entregava, eu divulgava. Até hoje eu tenho uma lista de transmissão aí com mais de 200 clientes. Fazia tudo. E aí, na época do digital, no afiliado, por exemplo, acho que o máximo que eu cheguei a fazer foi por mês uns 8 mil. Não passei muito disso não, porque eu fui para um outro caminho do digital. Sim. Depois que eu peguei o jeito, o que eu comecei a entender? Isso daí já foi finalzinho de 2020. Eu entendi o seguinte, eu dominei Facebook Ads e Google Ads. Eu já tenho esse conhecimento, por que eu não vendo esse conhecimento como serviço para outros empresários? Aí tu já abriu a mente para criar... Abri a mente para a parte da gestão de tráfego. E aí, na época, tinha um notebook que você tocava na bateria dele e ele desligava. Nossa senhora.
Horrível. E aí tinha um que era só ele só funcionava ele já era na fonte. viciado. Aí se triscasse na fonte, ele Desligava. Ficava pé da vida, subindo campanha no Facebook, montando a estrutura, do nada desligava. Puta merda. E na época eu não lembro se tinha a atualização do Facebook de salvar as campanhas automáticas. Acho que não tinha, não. Enfim, imagina. Aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, agora eu vou de cabeça. E quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou até o final. Eu não tinha dinheiro na época pra comprar um notebook novo. E na pandemia tava tudo muito caro. Comprei um notebook de R$3.300, parcelado no cartão da minha avó de 10 vezes. Pra pagar com o dinheiro que você ia fazer. Exatamente, porque qual que era a lógica? Eram 10 parcelas de R$350. Eu falei, pô, eu vou começar cobrando aqui R$400, R$500. Um cliente já paga. Eu preciso pelo menos me comprometer em pagar as parcelas. Mas se ficar se eu não conseguir também um cliente, eu posso me jogar da ponte. Exatamente. Então era ou dava certo ou dava certo. Essa filosofia de vida eu sigo há muito tempo. Ou dá certo ou dá certo. Não tem plano B. E aí, nesse período, foi final de 2020, comecei a prestar serviço de gestão de tráfego, comecei a ir pra cima, captar cliente, bater de porta em porta, fazer cold call, buscar ali pizzaria, delivery e captar meus primeiros clientes. Comecei a captar em fevereiro, março ali do ano seguinte, 2021, eu fiz uma antiga sociedade. Na época, meu sócio, ele era comercial e ele precisava de alguém que dominasse tráfego. No caso ali, tu tava ainda como urgência. E depois eu virei para uma agência. Aí tu quis criar uma agência. A gente fez uma sociedade. Na época ele já tinha a agência, só que ele era muito bom como vendedor, só que ele não sabia fazer tráfego. Não entregava. E eu sabia fazer tráfego, só que eu odiava prospectar cliente. Odiava. Até hoje, eu fazer prospecção ativa eu não faço. Mas eu tenho um time que faz. Sim. É achar boas pessoas para fazer aquilo que você não gosta. Aí na época a gente uniu o útil ao agradável, inclusive ele era meu vizinho, a gente frequentava a mesma igreja. E ele, na época, ele até comprou o geladinho na minha mão, só que a gente não se conhecia. Que doideira. Pois é. Aí a gente fez a sociedade e aí a gente começou a escalar muito rápido. Tanto é que de um ano pro outro a gente escalou para mais de 80 mil de faturamento mensal. Nossa, com a agência. Que tu tava já era... só que eu faturava 80 e gastava 80. Como assim? Pois é. Isso que acontece quando você faz dinheiro muito jovem no mercado digital. Pensa que nessa época, 2022, eu tinha 21 anos e ele tinha 19. Ele veio debaixo de um bairro lá em Salvador chamado Liberdade, que não tem nada a ver com liberdade. Lá em Salvador é tudo o contrário. Bairro da Paz não tem nada a ver com paz. Quando vocês forem pra Salvador, já anotem. Tem um bairro aqui chamado Bairro da Paz, deve ser tranquilo. Não vá. De jeito nenhum. Tem um bairro chamado Liberdade, não vá. Então, ele veio da Liberdade, eu vim de Cajazeiras e a gente teve contato muito jovem com muito dinheiro pra aquela época. E aí, a gente começou a gastar tudo. A gente alugou uma mansão pra transformar de escritório. Achei que você tava investindo em tráfego 80 e voltando. Não, a gente gastava, era custo da empresa. E a gente faturava 80 mil por mês. E torrava o dinheiro. Eu não vou julgar não, galera, que em 2022 também eu fiz um maior lançamento da minha vida, 10 milhões de reais. Sim. E aí eu fiz o quê? Comprei 2 carros. E fui morar numa mansão que o aluguel era 15 mil reais, não sei pra quê. Mas, enfim. Faz parte do jogo. A gente fez dinheiro muito cedo, muito jovem, sem contato com inteligência e gestão financeira e sem ter um mentor também. Cara, e é massa a gente falar isso aqui agora, porque, tipo assim, galera, eu sei que você tá assistindo aí o podcast, vocês pensam, nossa, mano, tanto dinheiro, esse cara tá falando 80 mil por mês. Nossa, 80 mil por mês mudaria a minha vida, né? Cara, mas eu vou te ser bem sincero, é possível você transformar a sua vida literalmente do dia pra noite. Mas, cara, se eu te dar um conselho que eu acredito que o Vinícius vai concordar comigo, cara, invista em conhecimento financeiro, velho. Tipo assim, não imagina que aquele dinheiro é seu e já vai torrando. Pense em como multiplicar esse dinheiro, pense em como investir esse dinheiro, que a gente não teve nenhuma orientação. Não tinha ninguém orientando, cara. Tipo assim, você fazia um montante de dinheiro muito rápido e relativamente fácil, porque você teve uma trajetória para ele ficar fácil. Só que você achava que aquele dinheiro era seu, achava que no dia da manhã... Não quer chegar. Cliente não vira churn. Entendeu? Que ninguém vai cancelar nada, que o mercado não vai inflar, e aí você vai gastando como se não houvesse amanhã. Então, vai ter um mês que você não vai bater a meta de vendas. Entendeu? Então o conselho que eu te dou é invista em inteligência financeira para você não pegar e torrar esse dinheiro, porque vai dar bom, e quando der bom, você tem que estar preparado para quando der bom. Até porque no final das contas, faturamento é ego e o que importa de verdade é o lucro, né? É dinheiro no bolso. Eu falo com a galera o seguinte, eu prefiro faturar 50 mil e ter 50% de margem, 25 mil de lucro, do que faturar 100 mil e ter 10% de margem. Sim, com certeza. Eu vou ter 10 mil no caixa, no final das contas. Então, o que mais importa é dinheiro no bolso. E se naquela época a gente tivesse um mentor acompanhando o nosso processo,
ele ia falar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e a gente teria economizado muita dor de cabeça. Então não vai quebrar sua cara. Aproveita que a gente já se lascou aqui e aí você não precisa se lascar também. Nossa senhora, pois é. A gente nunca pensava que ia vir churn, cliente sair. Ia ter um mês que o comercial não ia bater a meta. Ia ter o mês de sazonalidade, que geralmente não é propício para vender serviço de gestão de tráfego, enfim. Cara, mas pro cara que tá começando agora, você tá falando aí bem do início da sua trajetória. O cara, chegou aqui no podcast, identificou contigo. Ele fala, pô, mano, esse negócio de prestação de serviço, tem uma agência, achei legal. Quais são as 3 coisas assim, que o cara tem que fazer para ele começar nesse mercado, para ele começar do jeito certo e não cometer talvez os mesmos erros que você cometeu? O primeiro ponto mais importante de todos, que inclusive é o tema do podcast, é vendas. Eu sempre falo em toda palestra, vendas é o coração de toda empresa. Se tua empresa não tá vendendo, uma hora ela para e depois ela morre. Eu tenho um sócio, quando tem um problema, ele fala, mano, vamos vender que resolve. Venda resolve tudo. Resolve tudo. É isso que ele fala também, né? Ele fala, mano, vendas. Tá com problema disso aqui. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos vender mais, que esse problema não vai ter mais, não. Exatamente. Pô, quero abrir um escritório físico. Você tem que vender para gerar caixa e abrir um escritório físico. Eu quero investir em tráfego. Tem que vender para gerar caixa e investir em tráfego. Qualquer tipo de problema você resolve vendendo. Sim. Só que a maior parte do mercado digital, quando se fala de serviço, eles focam muito mais na entrega do que na parte de captação de clientes, que é o processo comercial. Então, se vendas resolve tudo e vendas é o coração de toda empresa, se você tem 100% de energia, a maior parte da sua energia, 70%, 80%, tem que ser colocada em vendas. A parte de entrega, a minha vida inteira sempre foi, primeiro eu vendo, depois eu me viro para entregar. Eu ensino isso pro meu time, eu ensino isso pros meus mentorados. O seguinte, primeiro você vende. A parte de entrega, eu compro um curso, eu aprendo no YouTube, eu pergunto a um mentor, eu me viro, eu contrato a mão de obra e a pessoa vai lá e faz. Primeiro você vende, vendi uma automação por X valor, mas eu não sei fazer automação, faz uma parceria com alguém que sabe fazer automação e entrega. E eu sei muito bem que é isso. A gente tem empresa de tecnologia, que é a Fire CRM, cara, já aconteceu muito problema assim técnico. Pô, vendi um projeto gigante, alguma coisa quebrou, não aguentou. Cara, já paguei indiano, cara de fora pra entrar no sistema e resolver. Tipo assim, que o importante é vender, vai ser com caixa você resolve o pipi. Tem muita gente que pode até ter uma entrega melhor que a sua. Só que os caras não são tão bons em vendas quanto você. E aí eles vão ficar reclamando, pô, tem muito CRM no mercado, por exemplo, aí os caras vão... Geralmente a galera reclama muito, que tem esse perfil de não ter sucesso financeiro e profissional em algum lugar. Reclama muito do mercado, tem muita entrega ruim, a minha entrega é melhor. Só que, pô, o cara tá reclamando porque ele não tem o teu resultado. Sim. E ele não tem o teu resultado porque ele não tem processo comercial. Ele não foca em vender. E tem muita gente que fala assim, nossa, mano, como é que o Vinícius vende muito? Eu sou melhor que ele, eu entrego melhor Eu sempre falo, a minha agência não é a melhor que tem na parte de entrega. Pode ter muita agência melhor que a minha. Pô, eu não sou o melhor... Tem anos que eu não faço tráfego pago, que faz é o meu time. Eu não sou o melhor gestor de tráfego, eu não sou o melhor copywriter, eu não sou o melhor estrategista. Tem muita gente melhor que eu pra fazer isso. Mas eu sou muito bom em vendas. Sim. E essa é a parte mais importante. E se é bom também ter um time que vai entregar que vai entregar tá o que a gente precisa de escopo de entrega para o cliente. Porque o cliente contratou aquilo, ele precisa receber naquela régua para cima. E no fim das contas, o cliente só quer o resultado. O cliente só quer o resultado de Porque os caras querem vender perfumaria e o cliente está preocupado com mais dinheiro no bolso. Na Polo Experience, agora nessa imersão no final de semana, eu falo muito pra galera sobre as tendências do marketing digital das agências para os próximos anos, principalmente pro ano que vem. E no final das contas, eu sempre falo o seguinte, independente se você tem uma agência de social media, de tráfego, de web design, de, sei lá, uma produtora audiovisual. No final das contas, o empresário, ele te contrata para vender mais. O teu serviço, a tua entrega é um meio. Os empresários contratam o teu CRM para vender mais. Sim. Não é para ter o melhor pipeline do mundo na empresa, para deixar bonito no dashboard. Ele quer vender mais, ele quer escalar o faturamento. Dinheiro no bolso. Se todo empresário, no final das contas, ele te contrata, ele paga mais caro, ele vê valor, quando você resolve um problema dele e o maior problema dele é vender mais, não importa o que você vai entregar. O que importa é que a tua solução gere o resultado que ele precisa. Então, pô, você tem uma agência de social media. Você não vende social media ou geração de conteúdo. Você vende um posicionamento no perfil do Instagram, nas redes sociais do empresário, que vai fazer com que ele atraia o público certo para que ele consiga vender mais. Você não vende post. Exatamente. E no final das contas, a gente está seguindo para uma linha de mercado no mercado de agência, que é o seguinte: a tua solução, independente de qual seja, tem que ser atrelado não só a você trazer a solução comercial, mas principalmente trazer uma metodologia que vai chegar naquele resultado. Sim. Porque tráfego por tráfego, qualquer um sai. Sim. Qualquer um faz. Se você sacode uma árvore, cai 10 subidos. Você sacode uma árvore, cai 20 social media que faz postagem no Instagram. Sim. E por aí vai. Então,
serviço por serviço hoje em dia não faz muito sentido. Se você não tiver uma metodologia, e eu trago muita ideia da galera nichar o posicionamento, a comunicação, o mercado. Bora lá recapitular pra gente voltar. Então, a primeira coisa, vendas. Primeira coisa é vendas. Segunda coisa? Segunda coisa importante é você ter um método. Já puxou nesse gancho. Uma metodologia. Por exemplo... Quando você fala metodologia, tipo a produtização do que você vai vender. A produtização do que você vai vender. Porque você quer vender tudo. Se no mercado de hoje, tráfego por tráfego, o empresário não vai ver valor, não vai pagar mais caro, porque ele já passou por 10 agências de tráfego, 10 gestores de tráfego, e até hoje não teve resultado, você precisa mudar a tua embalagem. Porque se a embalagem for a mesma, ele não vai comprar. Ou se ele comprar, ele vai... igual aquele cara lá. Vai ser igual aquele cara lá. Me cobra R$500 aí que você só vai subir campanha e acabou. Prometeu mundos e fundos. E não entregou. Ou seja, se o mercado está saturado nesse nível de entrega, você tem que mudar sua embalagem. Como é que muda a embalagem? Vendendo uma metodologia. E já vai puxar o gancho para a terceira solução, que seria nichar toda a estrutura da operação. Como assim? Por exemplo, e aí é uma informação interessante para a galera dentro da minha trajetória. Em março de 23, eu terminei minha antiga sociedade. Faz parte do jogo, a gente ficou ali 2 anos e pouquinho, e a gente conseguiu construir muitos resultados. Em abril, eu assumi o desafio de criar uma agência nova do zero, que é a P3 Company hoje. De abril eu voltei a ser uma urgência, e o meu acordo foi simples. O que eu ganhava, quando a gente terminou a sociedade, eu mantive uma cartela de clientes que pagava só meu Prolabore, para pagar as contas, porque eu vivo do digital há muitos anos já. Então, de abril para dezembro, quando eu voltei a ser uma urgência, fazer tudo sozinho, tive aquele modo caverna. Sim. E aí, de abril para dezembro, nesse período de 9 meses, a gente fechou 500 mil faturados na P3 e 15 colaboradores. Vinícius, como é que você conseguiu gerar esse resultado tão rápido? Primeiro, vendas. Segundo, metodologia. A gente criou uma metodologia puxando para o terceiro gancho, que é nichar a operação. Eu nichei minha operação toda para estética. Clínica de estética. Muito bom. Nichei e a gente virou uma das maiores autoridades voltado para o nicho de estética. A gente atendeu Vamos entrar nessa centenas de clínicas. Do nichar. Qual que você acha, assim, os principais fatores para você nichar? Porque tem gente que ele vai querer nichar só pelo fato financeiro. Tipo assim, vou nichar para médico, porque médico paga mais. Tipo assim, quais as características que ele tem que identificar para ele nichar de forma certa e não só visando, porque vende mais, uma coisa assim. Eu geralmente trago para os meus mentorados que também tem essa dúvida, e é normal quando a pessoa entende, se as agências que mais crescem no Brasil, elas estão nichadas, eu preciso nichar também mais por onde eu começo. Boa. Eu sempre dou 3 conselhos quando a pessoa vai nichar. Primeiro, você tem várias formas de escolher qual nicho você vai, mas as 3 formas são: a primeira é por resultado. Vinícius, eu trabalho com tráfego há muitos anos e eu gero muito resultado para médico. Irmão, você já tem um método, já tem um passo a passo para gerar resultado para médico, foca nesse mercado. Você já tem case. Você atender a construtor e tal, mas você já tá validado, segue nesse mercado. Você já gera resultado, já tem case, já tem prova social, você já tá com um bom caminho andado. Segundo é por afinidade. Vinícius, eu conheço o mercado de delivery há muitos anos, eu conheço a linguagem do dono de delivery, eu sei como é que funciona a operação, conheço a dor dele, eu sei exatamente como comunicar e vender para ele, porque você tem afinidade por algum motivo da sua história. Você pode nichar por afinidade. Então já trabalhou muito tempo na área. Já trabalhou muito tempo na área. Conhece o ramo. Exatamente, ele tem afinidade com aquele ramo. E o terceiro é por tendência de crescimento de mercado. Exemplo, tem um dado, por exemplo, para quando eu nichei para clínica de estética. Foram dos 3 fatores, você pode ter um mix. Eu peguei o primeiro e o último fator. Primeiro porque eu já tinha alguns resultados para clínica de estética, eu já sabia como gerar resultado, era mais fácil. E eu peguei o terceiro fator por tendência de crescimento de mercado. Como assim? O Brasil, hoje, ele é o 4º maior país do mundo referência no mercado de estética. Caraca. O Brasil movimenta, depois você vai puxar o dado aí, mas ele movimenta mais de 4 bilhões só no Brasil, no mercado de estética, com procedimentos estéticos. E só tá crescendo. E aí eu entendi, eu gero resultado, eu sei como gerar resultado e é um mercado crescente. Não adianta nada você ter o melhor case... Tá aquecido, não. Tá aquecido. Você tem o melhor case em um mercado, em um nicho específico, se aquele nicho não tá num processo de crescimento. O negócio de ter o Cristiano Ronaldo numa pelada de bairro. Não faz sentido. Então, eu escolhi esses 2 motivos e o segundo fator, que é a questão da afinidade, eu construí com o tempo. Hoje, qualquer coisa que você me perguntar sobre botox, harmonização facial, sobre harmonização de abdômen, de barriga, corporal, eu abro. A minha esposa é biomédica e ela tá fazendo um pós de estética, porque eu vou abrir uma clínica de estética porque eu vi o quão lucrativo é. Sim. E qual que é a maior dor do dono de clínica de estética? É vender mais. Sim. E qual que é a habilidade que eu já dominei? Vender mais. Então eu posso abrir qualquer coisa.
Porque o dono de clínica de estética, ele tem a mesma dor de qualquer empresário. Ele mistura a pessoa física com jurídica, ele é muito bom na parte da entrega operacional, mas ele não é bom em vender. Nem gestão dos leads. E ele não sabe como gerar, como atrair clientes através do digital. E tem a mesma dor como qualquer outro empresário. Qual que é a diferença? É que eu vou ter uma sócia que vai fazer a parte operacional. Sim. A parte operacional é o de menos. É óbvio que é importante para entregar aquele resultado. Mas se você não dominar geração de demanda, comercial, oferta e financeiro, você não vai para lugar nenhum. Você vai ser mais um no meio da multidão. E aí eu criei afinidade com o tempo. Pô, já fiz muito botox, já fiz muita harmonização. Tenho muito amigo que é dono de clínica em São Paulo, aqui em Alphaville, pelo Brasil inteiro. Hoje a gente atende muita clínica de estética lá nos Estados Unidos também, porque a gente validou um funil, que eu vou ensinar até lá na imersão, que é para fechar contrato em dólar. E esse funil ele também é nichado. E o que é mais importante quando você fala de nichar? Vou te dar um exemplo prático. Se você está com uma dor hoje no teu coração, uma dor latente, você prefere ir num clínico geral ou no cardiologista? Não tem que ir no especialista. Mas o cardiologista ele vai te cobrar 3 vezes mais caro. Mas vai resolver o problema mais rápido. E aí você paga. Com certeza. O momento da agência é esse daí. Do mercado de agência como um todo é esse daí. O empresário ele já cansou de passar por várias agências. Ele prefere não perder mais tempo e dinheiro para mais uma outra agência genérica. Começar do zero. Que atende várias empresas, corretora, imobiliária, construtora, delivery, restaurante. Atende tudo. E não gera resultado para ninguém. Do que ele prefere não pegar esse tipo de prestação de serviço. No fim das contas, que eu acho que até é algo que a galera não cometer, né? No fim das contas, o cara que tem essa agência mais pulverizada ali, é um cara que ele não tá preocupado com o resultado do cliente. Que sai um, entra outro, ele tá preocupado com a carteira dele. Ele fala, eu preciso de 10 clientes e todo mês. O pior de tudo é o seguinte, é a parte da entrega. Em que sentido? Vou te dar um exemplo prático. Você acha que é mais fácil eu ter 100 clientes voltado para clínica de estética ou eu ter 50 clientes com os mais variados nichos que você imaginar? É mais fácil ter 50 variados. É o contrário. É mais fácil ter 100 do mesmo nicho. Porque a metodologia é uma só. O processo é um só. O processo é replicável. Essa é a maior vantagem de você nichar a agência, porque o processo é replicável. Exemplo. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Por quê? Cliente entrou hoje de estética, independente de onde ele veio, se é do Brasil, se é fora do Brasil. Você sabe qual que é o processo comercial que você vai seguir, você sabe qual que é o fluxo do CRM que você vai seguir, você sabe qual que é a linha de comunicação, oferta e tráfego que você vai seguir, e você sabe quais são as dores do dono de clínica de estética. Até o próprio fechamento fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Seu caso é igual da fulano de tal que a gente fez aqui com a... É igual de 10 fulanas de tal que a gente atende. Entendeu? Fica muito mais fácil. O que vai mudar? A estratégia só muda em relação ao contexto. A região que a pessoa tá, o público dela, a comunicação dela e o modelo da clínica dela, acabou. Fora que é muito mais fácil resolver o problema, não é que você tá acostumado com... dessa aqui é apertar contra o shift. Não, eu já fiz muito, já participei de muito grupo de gestor de tráfego. O que mais pergunta em grupo de gestor de tráfego? Pessoal, fechei tal cliente novo, como é que sobe o tráfego? Nossa. Fechei uma construtora, como é que vocês criam estratégia para construtora? Aí vai lá testar uma estratégia do zero. Aí, em vez dele gerar resultado, ele vai começar a testar com o cliente. Aí é loucura. Aí acabou de matar. Ou seja, para qualquer pessoa que quer começar uma agência ou quer escalar a agência, esses 3 fatores são essenciais. Parte de dominar o processo comercial, que é de vendas, que é onde a gente vai deitar, amassar e dominar durante os 2 dias de imersão, porque é o mais importante. Tem muito profissional bom no mercado digital, prestador de serviço, que não é visto porque não sabe vender. E tem muito profissional ruim que é escalado, que fatura muito, faz muito dinheiro. E ele é ruim, ele é visto, mas ele é ruim, ou seja, ele perde muito cliente. A gente chama de agência balde furado. Você pode botar muito cliente pra dentro porque o seu comércio é muito bom. Só que você perde muito cliente na mesma proporção. Porque você não tem processo, estrutura, você não é nichado, você não sabe fazer gestão de equipe e você não sabe entregar. E aí no segundo ponto é a questão da metodologia, de você produtizar, mudar a embalagem da tua entrega. Porque se for mais um no meio da multidão, a galera não compra, não vê valor. E por último, a questão de nichar a tua operação. Porque é muito mais fácil você se mostrar como especialista naquele mercado e você virar referência naquele mercado do que você ser mais uma agência no meio da multidão que atende vários tipos de empresas diferentes. Pegando o gancho dele que tá falando de nichar, qual que tu acha que é o maior erro quando o cara vai nichar? O maior erro quando o cara vai nichar é quando ele não entende do mercado, ele não tem crise do mercado e ele vai porque ele acha que é o melhor mercado para ir ou porque alguém falou para ele. Exemplo. Pô, a galera falou que é muito fácil vender pra médico. Vou focar no mercado de médico. O médico paga o ticket alto. O médico paga high ticket. O cara não entende do mercado do médico, clínica médica. O cara não sabe a dor do cara, não sabe como comunicar com o médico, que é totalmente diferente.
O médico, ele é muito mais criterioso, ele é muito mais disciplinado, ele gosta de ver muito mais número porque ele foi criado assim da faculdade pra cá. E ele é muito mais chato em relação à cobrança. Ele é mais exigente, basicamente. Então, pô, você... Até pra comunicar pro cara que é diferente. Lá com um vestido totalmente diferente, tipo assim, que nem gera A comunicação é diferente. É uma comunicação proporcional ao nível do médico. Enfim, e por aí vai. É tudo totalmente diferente. Aí o cara vai só pelo terceiro fator, que é tendência de mercado. Esse mercado tá crescendo, então eu vou focar naquele. Se você focar só na parte de tendência e você não tiver afinidade ou resultado, então, às vezes, tá todo mundo indo pra ali, eu vou também. Aí, geralmente, o que eu recomendo, principalmente pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, tá começando do zero. Começa generalista. Porque aí você vai pegar um delivery, uma clínica de estética, uma clínica médica, e depois você vai entender qual que é o perfil de nicho de mercado que você consegue mais gerar resultado. E aí eu sempre falo o seguinte, bota na balança o perfil de nicho que você consegue gerar mais resultado com o mínimo de esforço. É o melhor para escalar. Você gera muito resultado com o mínimo de esforço. O meu 80-20 aí foi a clínica de estética. A gente gera muito resultado com o mínimo de esforço, ou seja, é escalável. Um gestor de tráfego meu pega 20 clientes de estética. Não. Mas é o processo, a metodologia... Porque já está produtizado, né? Já está produtizado. Top. E é muito mais fácil. Se eu tivesse um gestor de tráfego para 20 clientes dos mais variados nichos, eu quebrava. O cara não ia fazer só apertar botão ali, não ia estar preocupado com isso. E o pior, e quando para de gerar resultado a campanha ou a estratégia satura e o cara não é especialista naquele nicho, ele não sabe para onde que ele vai. E não tem um passo a passo ali para ele falar, pô, beleza, eu tô tendo muito agendamento na clínica, mas pouco comparecimento. Inclusive, até a questão de destrinchar o funil comercial. Eu não falo só de tráfego, porque o cara que fala só de tráfego e não foca na outra ponta do comercial, tá fora do jogo. Uma que o pessoal pensa que tráfego vende. Tráfego não vende. Tráfego é meio de campo. Ele vai tocar a bola pro teu vendedor chutar pro gol. E já era. Cara, uma pergunta boa aqui. Você acha que a agência vai acabar? Inteligência artificial, tudo enquanto aí vai acabar já as agências? Eu vi um lançamento de Black agora. Que algum especialista comentou que a oferta dela ia substituir com todas as agências, que o empresário ia ter uma agência de IA automática. A Elon Musk. A Elon Musk. Eu falei, caramba, agora acabou. Mas não tem como a agência acabar. O formato como se está hoje, se você é mais um no meio da multidão, acabou. Você está fora do jogo. Você vai sobreviver ali em que sentido? Tua agência vai faturar 10, 20, no máximo 30 mil por mês. Teu ticket médio vai estar na casa de 1.000 a 1.200. E você não vai conseguir escalar para 50 ou 100 mil de faturamento mensal para cima. Você não vai conseguir cobrar mais caro. E você vai continuar sendo um eterno bombeiro da sua agência. Toda hora apagando incêndio. Toda hora tendo que resolver BO de cliente. Para esse público, o mercado já acabou. Eles vão sobreviver, basicamente. Mas quem quer jogar o jogo de verdade, que é começar a cobrar high ticket, fechar contratos maiores para entregar o mesmo que se entrega. Exemplo prático. Lá na assessoria a gente cobra R$3.000, um contrato de 6 meses, contrato base, para entregar assessoria de tráfego e um treinamento comercial. Eu nunca vendo só tráfego sem comercial embutido, porque eu sei que vai me dar dor de cabeça. E o cara vai só reclamar. O treinamento comercial é obrigatório. Tá chegando ali. O meu comercial é muito bom. Vai ter um treinamento porque a gente já tem um método comercial para clínica de estética. E aí, no geral, a gente pega a clínica de estética e quando você vai escalando, o legal é que vai abrindo variantes. Exemplo, a gente pega a clínica médica, clínica odontológica, a gente pega clínica de fisioterapia, vai pegando outros tipos de clínicas, mas no mercado de saúde estética. Só que antes era só estética. E isso também fora do país. Lá nos Estados Unidos a gente tem clínica médica, clínica de estética, clínica odontológica, enfim, e por aí vai. Tu acha que o gestor de tráfego tradicional, o cara que só quer gerir tráfego, quer fazer ele vai virar um CLT. Você acha que a IA vai engolir ele? A IA vai engolir ele e ele vai continuar sendo CLT do mercado digital. Vai continuar ganhando um salário mínimo ali. Porque tem muito IA hoje que o meu time de tráfego utiliza para otimizar estratégia de tráfego. Eu vou até além. Eu acho que esse cara aí não vai ser nem CLT, sabe por quê? Porque o cara que contrata um gestor de tráfego, por mais que ele queira só prestar serviço de gestão de tráfego por uma agência, por exemplo. Eu tenho uma agência e vou contratar um gestor de tráfego. Em vez de eu contratar um cara que só vai gerir o tráfego, eu sempre vou querer contratar um cara que sabe resolver o tráfego. Que seja um a mais. Entendeu? Então acho que esse cara aí, ele vai ficar sem nada mesmo. Pois é, tá fora do jogo. E ele vai ficar reclamando que o mercado tá saturado, que o mercado tá ruim, que, sei lá, que IA veio pra acabar com os empregos. Enfim, o cara só não se adaptou. Isso daí é lei de Darwin desde que o mundo é mundo. É lei da adaptação e sobrevivência. Se você não se adapta às tendências do mercado, você fica pra trás e você é engolido pelo mercado. Top. E hoje qual é o teu maior desafio, assim, como empresário? Meu maior desafio, primeiro, é manter o foco. Porque você sabe que no processo de escala surgem-se diversas oportunidades o tempo inteiro.
Verdade. Todo dia é um plano Todo dia é um plano diferente. Então, um dos meus maiores desafios hoje é continuar mantendo foco no que eu estou construindo nas minhas empresas. Tanto é que, só para você ter ideia, eu estava conversando com um empresário hoje, que ele é diretor lá de Salvador, ele é diretor comercial de uma rede de academias que tem mais de 50 academias pelo Brasil. E ele me perguntou, tipo assim, ele estava querendo agregar de alguma forma, ele perguntou, pô, Vini, você para o próximo ano, o que você pensa de novos projetos? Aí eu falei, meus novos projetos é continuar escalando o que eu já tenho. Que hoje, por exemplo, eu tenho 4 empresas. Eu tenho um estúdio de podcast lá em Salvador, eu tenho uma assessoria de tráfego, eu tenho uma assessoria comercial e tem Apollo como ecossistema voltado para agência de marketing. Sim. Eu falei, pô, eu quero continuar escalando o que eu já tenho. É escalar a estrutura que já foi criada. Porque se eu for abrindo vários braços diferentes o tempo inteiro, por exemplo, o tempo inteiro, assim como eu te falei, como o tempo inteiro me chamam para morar em Alphaville, o tempo inteiro me chamam para abrir um SaaS. Eu sinto que eu não tô no time de abrir um SaaS, por exemplo. Qual que é a vantagem pra mim? Eu posso fazer parcerias com quem já tem um SaaS. Inclusive, a gente tem um muito bom pra você fazer parceria aqui, que é a Fire CRM. Ó, se você quer atender os seus leads de forma automatizada e humanizada com IA, inteligência artificial, onde ela vai taguear para você, vai mover os leads e qualificar para o seu vendedor, você vai ler esse QR Code aqui e agendar uma demonstração gratuita. Eu prefiro agendar uma parceria com uma empresa que já está consolidada no mercado do que eu ter o trabalho de parar minhas outras operações ou diminuir a energia para focar em abrir uma outra empresa, um outro CNPJ. Então, meu maior desafio hoje é continuar mantendo o foco no que eu já faço hoje dentro do ecossistema. E se eu fosse colocar um segundo maior desafio, acho que até então não, porque o meu próximo desafio agora, que a gente vai buscar... Porque um que dentro desse desafio tem vários desafios. Da questão de manter o foco tem vários desafios, mas se eu fosse botar um segundo, que é um desafio já controlável, que já está no planejamento estratégico 2026, é que a gente está montando uma estrutura de escala comercial presencial lá em Salvador. A gente tem um escritório físico e aí tem operacional comercial, mas eu quero botar uma parte só para o comercial, porque a gente vai pegar o ecossistema e a gente vai focar numa escala ali de manter um foco de 1 milhão mês de receita. Sim. E para isso eu preciso ter uma robustez comercial que mantenha esse nível de entrega. Que aguente a escala. Né? Que aguente a escala. Se eu, por exemplo, se eu tivesse uma assessoria de marketing e comercial que atendesse vários nichos diferentes, eu não conseguiria bater um nível de escala nesse ponto, porque são vários níveis diferentes. E é o que eu sempre falo para qualquer agência. Vender é fácil. O mais difícil é entregar. Sim. Aí eu pego, por exemplo, o meu CS do cliente, que é o Vanderlan, e eu pego o meu vendedor. Eu falo, pô, o teu trabalho como vendedor é fácil, porque você só vende. O BO é quem vai entregar na outra ponta. Quem vai realizar e vai passar 6 meses, 1 ano com o cliente, não é você. O teu é que vendeu, já vai passar para outro. O papel do vendedor, a vida do vendedor é uma delícia. Você vendeu, a comissão caiu na conta, acabou. O processo de entrega que é o BO. Vai aguentar na cabeça. Exatamente. E o engraçado é que a gente fala, pô, vender é a parte mais fácil. Só que pra muita gente, vender é a parte mais difícil. Aí o foco da imersão é justamente puxar essa estrutura em processo comercial, mas juntando com esse segundo desafio a gente bater uma meta ali de 1 milhão por mês de venda no ecossistema com time comercial presencial. Top. Cara, eu gostei de você porque você entrega a educação, mas você faz também, né? Que, tipo, assim, educação e serviço. Tem muita gente hoje que quer vender educação, mas o cara, tipo assim, eu conheço muito cara que fala com donos de agência, só que o cara não tem mais agência. É o que mais tem no mercado. Aí eu fico, pô, cara, mas tipo assim, não faz muito sentido, né? Você vai vender um trem para ensinar dono de agência, só que sua agência parou, porque a educação... Irmão, o mercado de agência, ele é extremamente volátil, ele muda o tempo inteiro. O que eu fazia de comercial em 23, eu não uso mais em 24 e não uso mais esse ano. E se tu não estiver no campo de batalha, tu não sabe o que tá acontecendo. O que eu fazia no meu comercial início do ano para bater meta, não é o que eu faço hoje. Muita coisa ajustou, muita estratégia mudou. Até script, cadência de follow-up, a parte de prospecção, não, tudo. Pô, isso aí muda muito. Eu falo isso que a gente também tem uma entrega de implementação comercial, só que né, não mexe com tráfego, mexe mais com inteligência comercial. E a gente faz muita integração de API oficial, do WhatsApp e tal. E aí a gente faz... Todo dia tem daily, né? E, cara, todo dia a Meta atualiza a porra daquele gerenciador de API lá, pô. Aí tu imagina, eu falo até com os meninos, tá vendo a importância de você ser skin the game? O cara que não tá todo dia aqui, irmão, ele não vai pegar. Só em 3 dias foi 5 atualizações diferentes que mudou o botão de lugar, que mudou função, que mudou... Tipo assim, antes dava pra mandar áudio com a API oficial. Você sabe? Não dava pra mandar mais, não. Não manda mais áudio com a API oficial, não. O cara sabe, ele vende pro cara, não, vai mandar áudio, vai não sei o que. Chega... Vixe, não vai mandar mais áudio, não. E aí, como é que faz? Como é que resolve? Então, o cara que não tá... Eu gostei de você porque você é skin the game. Tem a agência e ensina.
Vamos falar agora aqui da tua parte de ensino, cara. O que é que te levou? Tipo assim, qual foi a dor que tu sentiu pra falar, cara, eu vou ajudar os donos de agência? O que é que você enxergou no mercado? Tipo assim, cara, a galera não tá ajudando a galera. Eu sei a dor desse cara de verdade. Eu vou criar um ecossistema aqui pra ajudar o dono da agência. Foi muito naquela fase que eu tava de 2023. Foi um fator decisivo pra eu chegar no resultado que eu cheguei, que foi quando eu comecei uma agência nova do zero em abril. E eu literalmente só documentei no meu Instagram os meus bastidores. A jornada. Eu mostrava fazendo 5, 6 reuniões por dia com o cliente, Pix na conta, que é o que a galera do digital gosta de ver, contrato fechado. E eu documentava todo santo dia esse processo de escalar, contratação de time crescendo. E aí, naturalmente, no meu Instagram, eu não tinha mentoria nessa época, começaram a me procurar. Pra a galera querendo aprender o que eu fiz para construir o resultado que eu tava construindo. O que eu estava implementando de método. Tanto é que na época, por exemplo, 2023, a minha mentoria era R$2.000, 4 encontros individuais. E eu literalmente trazia uma consultoria personalizada, mostrando pro cara o que eu fazia e o que ele poderia implementar na agência dele para ele construir o resultado que ele queria. Pô, hoje em dia, por exemplo, só para você ter ideia, a mentoria tá 20 mil. Olha aí. E é coletiva, né? Nem individual. Aí você pensa, por que a pessoa não compra de você? Só tem uma palavra que define: resultado. As pessoas só vão te respeitar com resultado. Então, por que as pessoas procuraram ele? Ele nem tava vendendo o trem, ele tava só documentando a jornada Aí o que dele. aconteceu? Nesse período, eu vou puxar lá pra metade do ano de 23. O que aconteceu muito? Eu comecei a vender muita mentoria de 2.000. Aí eu falei, beleza, eu vou subir pra 3. Aí eu subi pra 3, continuei vendendo. Aí eu subi pra 5, continuei vendendo, subi pra 10. Continuei vendendo. Aí o que eu entendi? Pô, tem muito mentorado que eu faço entrega individual, porque basicamente o escopo era 4 encontros individuais e mais um mês de suporte no WhatsApp. Aí eu falei, pô, eu tô passando mais tempo do meu dia ajudando o dono de agência do que na minha agência. E o meu maior faturamento, minha maior receita é a minha agência. O que no mercado hoje em dia é o contrário, né? Sim. A maior receita da galera é vender mentoria e na maior parte dos casos que você falou, não tem nem agência mais. Eu falei, pô, não faz sentido porque eu quero continuar escalando minha agência. Eu não quero ficar ajudando dono de agência. Naquele momento, eu queria continuar escalando minha agência. Aí, beleza. O que eu fiz? Aumentei muito o ticket e investi a ordem. O que eu cobrava 10 mil, por exemplo, na época para fazer entrega individual, eu botei uma entrega coletiva e comecei a lapidar e criar a engenharia do meu método. Sim. Pô, beleza, para eu construir esse resultado, eu dividi em alguns pilares, eu fiz isso e fui gerar case. E eu comecei a entender o seguinte, pô, nessa época, por exemplo, eu cobrava 10 mil para fazer a entrega de educação e o cara entrava na mentoria, por exemplo, faturando 15 mil. Aí ele saiu de 15 mil para 40 mil em 6 meses. Eu falei, pô, 6 meses o cara botou ali mais de 30 mil no bolso dele. De faturamento mensal. Se eu fosse puxar uma recorrência, um faturamento anual, ia ser um valor muito maior. E o cara me pagou só 10 mil. Aí eu falei, pô, a conta não tá fechando porque eu tô gerando muito mais resultado pelo valor que ele tá me pagando. E aí começou a aparecer uns caras, tipo assim, pô, o cara bateu 100 mil faturados em 6 meses aplicando o método. Eu falei, pô, o cara me pagou 10 mil e bateu 100 mil. Resultado, exatamente. Aí eu fui aumentando o ticket e ajustando. Eu fechei um contrato com um cara, aí eu falei, a gente botou umas IA lá, o cara demitiu 20 funcionários. O quanto que ele economizou de projeção de pagamento futuro? Foi um dos primeiros contratos que eu fechei. Tipo assim, eu fechei por 10 conto, mano. Só tipo assim, o cara livrou 22. Eu falei, cara, ó a folha que o cara se livrou. Primeiro, folha, custo, esse cara indo pra empresa, o risco desse cara botar ele na justiça. Ó o tanto de coisa. Agora divide por um ano. É muito alto. Aí você fala, cara. Se você dividir por um mês só já é alto, imagine por um ano. Pô. Então, tipo assim, é o poder que você tem de resolver um problema e por isso que tem que ser bem pago mesmo. Porque se gera resultado, tem que ser bem pago. E aí, o que aconteceu? Já tinha escalado minha agência e aí já foi pra 2024 e eu comecei a me empolgar muito com os resultados do mentorado. Falei, caramba, isso aqui tá muito bom. A galera tá aplicando, tá tendo resultado rápido. É bom, né, velho? É bom. Ver como você impactou no negócio de alguém. O meu perfil, tanto pra agência quanto pra mentorado da mentoria, é o seguinte: eu fico muito mais feliz com um case em uma prova social do que com um Pix na conta. Sim. Por exemplo, pra mim, vale muito mais o cara chegar pra mim e falar, pô, Vini, a minha agência tava 1 ano com o mesmo faturamento travado. Eu entrei na mentoria, eu consegui sair, sei lá, de 20 mil pra 50 mil, pra 80 mil, pra 100 mil. Eu me satisfaço muito mais com isso do que um Pix de 30 mil na conta ou 40 mil, enfim, do que seja. Por quê? Porque é realmente aquela sensação de que você está impactando de forma positiva e direta a sociedade de alguma forma. E outra, galera vira brother também, né? Mano, não, vira amigo. Tanto é que amanhã a gente vai sair com... só de Salvador vai vir uns 12 mentorados. A gente vai sair amanhã, todo mundo vai estar aqui em Alphaville pro evento de sexta. E a gente vai... Marquei uns rolês de network com a galera. Vou levar todo mundo pra conhecer Alphaville. Tem gente que já conhece, tem gente que nunca veio. Tem gente que é a primeira vez que viaja de avião. Enfim,
E por aí vai. Então, essa parte é muito legal. Em 2024 eu senti muito isso. E aí, o que eu entendi? Beleza, eu vou começar a escalar agora pro braço de educação. A minha agência, ela já tá redonda. O meu time entrega sem depender de mim. O meu time vende sem depender de mim. Tá fluido. A galera não depende de mim pra continuar crescendo. Mais na gestão e visão estratégica. Exatamente. E fortalecimento de cultura o tempo inteiro. E aí eu falei, beleza, o próximo passo é educação. Eu sabia que eu ia pro mercado de educação. Só que aí eu pensei. Aí eu tinha 2 caminhos. E é a dúvida de muita gente. Por exemplo, a agência é nichada pra estética. Será que eu crio mentoria pra dono de clínica de estética? Ou será que eu dou mentoria para o profissional do meu mercado e capacitar cada vez mais o meu mercado? Porque aí isso definiria o meu posicionamento no Instagram. Sim. O meu posicionamento define o perfil de público que eu quero atrair. Aí eu falei, pô, eu fico muito mais feliz, eu fico muito satisfeito entregando e ensinando para dono de agência. É por esse caminho que eu quero seguir. Se fosse, qual que é o caminho que bota mais dinheiro no bolso? Eu não sigo por essa linha, por quê? Porque se eu já consigo ter prazer fazendo aquele trabalho, eu sei que vai ser consistente. Porque eu não vou parar no meio do caminho por qualquer coisa. Aí foi quando, por exemplo, eu fiz a minha primeira imersão lá em Salvador, em maio. A minha primeira palestra na vida foi em maio. Do ano passado, inclusive, recente. Caraca. Eu coloquei 80 donos de agências em Salvador. Hotel Mercury. Não sei nem se você conhece. Eu conheço. No Rio Vermelho. Beira-mar, uma parada foda. 80 donos de agência. Foi a minha primeira palestra. Um frio na barriga gigante. E aí, quando eu subi no palco... Nem era imersão ainda, era uma palestra. Não, era imersão, era imersão. Por quê? Foi o que eu te falei. Quando eu começo qualquer coisa, eu já quero entrar com os 2 pés na porta, ou dá certo ou dá certo. Já fui no formato de imersão. A galera do meu network que eu conversava... Era a primeira vez que a galera ia parar na tua frente pra escutar 2 dias. O que eu tava falando, 2 dias. E você sabe que imersão, quando você vai palestrar, você é 100% avesso a qualquer tipo de situação. Se você não dominar no peito... É muita variável. Muita variável que acontece. Principalmente quando você é o dono do evento que está produzindo. Eu falei isso que a gente já tocou muita imersão e, cara, tem muita variável. É muita variável. Se o cara não for o showman ali, velho... Se o cara for mentor de palco, o cara... Ele facilmente pode receber uma pergunta e o cara não vai saber responder. E vai ficar nítido pra todo mundo que ele não sabe. Exatamente, ainda fica gravado. E aí a minha primeira palestra foi nessa imersão de maio do ano passado. Eu coloquei 80 donos de agências e eu conversava com o meu network e a galera falava o seguinte: pô, Vinícius, você vai fazer seu primeiro evento? Faz evento de um dia, faz evento de 6 horas, faz um evento pra 20 pessoas, só pra você ver. Eu falei, pô, irmão, não tem uma imersão pra dono de agência de marketing no Nordeste inteiro. Essa vai ser a primeira imersão para dono de agência de marketing no Nordeste. Eu vou fazer uma imersão express. Eu vou fazer uma parada da minha boca, mais ou menos, eu já vou chegar com os 2 pés na porta. Tentei que a Pole Experience a nível Nordeste é a maior imersão quando a gente fazia lá em Salvador. Aí eu fiz em maio, depois eu fiz a segunda edição em novembro. Em novembro a gente colocou 100 agências de marketing presencial. Já subi muito o nível de régua, experiência, até porque de maio para novembro, só para você ter ideia, nesse gap de período de tempo, eu entreguei mais 12 palestras. E foi incrível. Eu me posicionei como palestrante, começou a surgir várias oportunidades para ser palestrante. É igual podcast, pô. Tu vai vir aqui, na hora que sair, tu vai receber uns 30 convites. Exatamente. E esse movimento foi escalando muito no ano passado, que foi o braço de educação. Em novembro eu fiz a segunda edição. Em maio desse ano a gente colocou 130 agências de marketing no Hotel de Ville, que é um hotel 5 estrelas de Salvador, o maior hotel de Salvador, que recebe público e artista estrangeiro. Tanto é que a gente foi sair pra almoçar. A galera, acho que foi no primeiro dia. Quem que tava almoçando lá no mesmo espaço ali com a galera da imersão? A ministra da STF, Carmen Lúcia. Caraca. No meio do restaurante do hotel. Aleatório. Pois é, do nada. Eu falei, pô, se eu chamar ela pra palestrar lá, será que ela dá uma palhinha? Mas enfim. E aí eu falei pra galera, ó, essa terceira edição é a última imersão em Salvador. Porque agora a gente vai pro nível Brasil. E aí foi essa de sábado agora, que é a primeira imersão fora de Salvador. Fala pra galera aí o que é a imersão, qual é a promessa da imersão, o que o cara aprende nesses 2 dias. Boa, então... O foco da imersão é justamente para ensinar qualquer dono de agência de marketing e agência, profissional do mercado digital, a estruturar processo comercial e estruturar inteligência comercial, que é justamente essa parte que nenhum negócio hoje em dia sobrevive sem inteligência comercial, de automação, IA, sem se adaptar e gerar eficiência dentro do próprio processo que já existe. Porque IA e automação é como se fosse anabolizante. Irmão, se eu tenho a opção de tomar anabolizante para ter um resultado mais rápido dentro da minha empresa, por que eu não vou tomar? Sim. E se eu não tomar no meio de um mercado extremamente competitivo, o que acontece? Eu fico pra trás. E se tomar com um médico ruim,
Vai tomar na Vai tarraqueta. tomar... Pois é. Vai perder dinheiro, ainda vai ter problema depois. Corre risco de morrer a operação ainda. Ainda corre risco de morrer a operação. Então a gente vai ensinar estruturação de processo comercial, implementação de inteligência comercial com IA, automação. A gente vai ensinar como criar oferta high ticket, como escalar a agência de fato, porque tem uma grande diferença entre expandir e escalar. Sabe qual é a diferença? Eu sei, mas responde. Pronto, aí, galera. expandir é... Tem um mercado que ele é expansivo e É. outro que é escalável. Escalável. Vai mais por lá. Na minha visão, o escalável você consegue aumentar teu faturamento e você consegue ou preservar ou escalar, aumentar a tua margem de lucro. Sim. O expansivo não, eu posso bater 100 mil de faturamento mensal até o final do ano e eu vou aumentar o meu custo na mesma proporção. Sim. Ou até aumento mais o meu custo do que o que eu gerei de faturamento. Aí você pode até, tipo assim, escalar o faturamento, mas vai escalar junto com o O custo. custo. E aí E você só vai expande. expandir. É, você só expande. A escala, pra mim, é quando eu consigo aumentar não só o faturamento, mas também o meu lucro. Que é a parte mais importante. Então, Sim. eu realmente vou mostrar pra galera como escalar uma operação que seja lucrativa dentro do mercado digital. E eu vou ensinar todos os pilares que a gente ensina, que é posicionamento de alto valor, que é pra galera se posicionar pra atrair o perfil de cliente ideal. Porque muito dono de agência reclama de ter cliente ruim. Só que o cliente que você atrai é de acordo com o posicionamento que você tem. Sim. Se você tem um posicionamento ruim, você vai atrair cliente ruim. E por aí vai. Se o teu comercial é ruim, se os teus funis são ruins, você vai atrair aquele perfil de cliente. Então eu vou ensinar a galera a ter posicionamento de alto valor, vou ensinar a galera quais são os 7 funis de aquisição que a gente implementa hoje para escalar tanto o braço de educação quanto o braço de serviço. Vou ensinar pra galera a parte da parte comercial, de fato, que é toda a estrutura comercial. E literalmente, imersão, eu não seguro conteúdo. Na verdade, qualquer tipo de conversa, eu não tenho um perfil de segurar conteúdo. Eu entrego conteúdo naturalmente. Eu tenho muito esse princípio de servir. E quando você tem um princípio de servir, você sabe muito bem que você nunca tenta esconder nada pra ninguém quando você tá conversando ou quando você tá num palco. Sim. Você abre teu coração e você entrega tudo de melhor, porque você sabe que o que você fala tem o poder de gerar transformação na empresa de outra pessoa. Então eu não escondo nada. Tanto é que o nível de entrega de conteúdo que a gente vai fazer lá, tanto da minha parte, que é onde a gente vai destrinchar toda a metodologia, quanto da parte dos palestrantes, eu falo para todos os palestrantes, não segura conteúdo, entrega ao teu máximo. O Evandro Guedes, o Juan Cavalcante, o Bruno Guerra e o Leandro Ferrari, que vai estar lá durante os 2 dias, conversei com todos eles, falei, ó, entrega o teu máximo. E a galera tem esse perfil de entregar o melhor conteúdo. Porque eu quero que a galera saia de lá com a cabeça explodindo e falar, pô, caramba, eu sei um caminho, valeu a pena. E não só com conteúdo, porque eu sei que imersão você tira um monte de foto e no outro dia você fica tudo na galeria, você não aplica nada. Então o conteúdo não é só teórico, é teórico com prática em tempo real. Talvez não dê pra galera participar desse agora que tá muito em cima, mas como é que a galera faz pra ou participar de um próximo, ou falar com alguém da tua equipe? Pô, literalmente o meu nome e o sobrenome é o meu @do Instagram. Você entra lá no meu perfil @Vinícius Pugliese, que aí você vai sendo atualizado por novos eventos, imersões que a gente for fazendo, seja em Salvador, em São Paulo, em qualquer outro Instagram dele aqui estado. É só você seguir lá no Instagram @Vinícius Pugliese. Eu falo muito sobre justamente esse processo de escala e estruturação comercial focado principalmente para donos de agência de marketing, a galera que tá começando também quer agência, porque toda urgência uma hora vai virar uma agência. Sim. Você começa a escalar para 10, 15, 20, 30 mil, você vai ter que montar equipe, você vai ter que contratar, você vai ter que delegar, você vai ter que fazer gestão, você vai ter que melhorar o processo e você no final das contas vai virar empresário. E qual que é o maior desafio no mercado digital? O maior desafio no mercado digital é o seguinte: fazer dinheiro é muito fácil, beleza. Entrar no mercado digital é muito fácil, a barreira de entrada é muito baixa. Por isso que tem muito profissional ruim. Só que qual que é o problema? As pessoas entram, tipo assim, pô, eu vendia geladinho. O meu primeiro negócio foi vender geladinho. Eu tive um baque muito grande na transição de vender geladinho e ser um empresário. Tomei muita porrada, pô. Muita porrada. E até hoje eu tomo muita porrada porque aprendendo no meio a faculdade, o colégio não ensina isso. Você tem que aprender no skin the game, na prática. E, por exemplo, os meus mentorados têm muito esse perfil. A galera veio de baixo, é um perfil totalmente improvável e construiu resultado financeiro e profissional, só que não teve o background empresarial. Então eu ensino muito gestão empresarial. Tanto é que, por exemplo, tem um dos temas da palestra, já dando spoiler, que é o seguinte: a palestra de gestão. Eu falo o seguinte: você não precisa ser o bombeiro da sua agência. Contanto que você monte os seus próprios bombeiros. Então, pô, pra que eu vou ser o bombeiro se eu preciso colocar energia no comercial, se eu posso contratar pessoas para seguir um processo, uma metodologia, e elas serem os próprios bombeiros, elas darem conta da parte interna, da parte de entrega, e você coloca energia na parte de gestão, na parte de treinamentos, na parte de crescimento em escala real do teu negócio, porque a maior parte dos donos de agências do mercado hoje, eles não são empresários. Sim. Porque eles vieram do background de prestação de serviço. Então, é o gestor de tráfego que virou empresário. É o social media que virou empresário. É, sei lá, o videomaker que virou empresário. Você vira obrigado
a virar empresário nesse processo de escala. Então, o meu papel também é ensinar eles a serem empresários. Top. Vinícius, o que você falaria pro Vinícius lá do comecinho que você gostaria de ter ouvido, com o conhecimento que você tem agora? Cara, se alguém tivesse me falado isso aqui, eu tinha encurtado muita coisa. Eu falaria, invista em conhecimento mais cedo e mais rápido. Porque se eu tivesse investido mais cedo ainda em conhecimento, principalmente em mentoria, por exemplo, na época de afiliado, que eu comecei a fazer dinheiro, até se eu pegasse um cartão e já tivesse um mentor do meu lado acompanhando, eu tenho certeza que o resultado seria muito maior. Então eu investiria em conhecimento mais cedo e mais rápido. E eu falaria para ele que, independente de qualquer circunstância, continua metendo a cabeça para cima, vai para cima, faz a parada acontecer e só segue em frente porque uma hora dá bom. E vai dar certo. Uma hora dá certo. Principalmente se você é constante naquilo que você faz. Por exemplo, eu tenho muito amigo meu que começou lá em 2020. O cara já fez drop, já fez e-commerce, já foi afiliado, já teve agência. Ele já rodou encapsulado na fase que encapsulado estava em alta. E até hoje o cara, depois de, 5 anos... Hoje ele tá tentando TikTok Shop. Deve estar tentando TikTok Shopping. Mas até hoje ele tá com o mesmo resultado financeiro de, 2, 3 anos atrás. Então, continue sendo constante naquilo que você faz hoje. Porque eu tenho agência até hoje. A agência pra mim é que nem escovar os dentes. Eu faço isso há mais de 5 anos todo vou botar a agência santo dá mais certo. dia. Dá certo, dá dinheiro e dá lucro. Irmão, deixa um recado aí pra galera que assistiu até agora. Manda um recado aí como se fosse todo mundo, os 8 bilhões de pessoas do mundo fossem escutar esse recado aí. Vamos lá, uma frase que eu repito muito, que é o seguinte: as suas decisões definem o seu destino. As decisões que eu tomei 5 anos atrás, 6 anos atrás, definiram exatamente onde eu estou hoje. 5, 6 anos atrás, se eu não tivesse tomado as decisões certas, eu não sei o que eu teria feito na vida. Provavelmente eu poderia estar formado em fisioterapia, sendo CLT, ou eu terminaria a faculdade e estaria rodando Uber, nunca se sabe, mas as decisões que eu tomei definiram os resultados que eu alcancei. E as decisões que você toma, ou até mesmo a falta de decisão que você toma, define o resultado que você tem. E o poder da sua decisão, ele é ainda maior por quê? Ele impacta e transborda na tua família, no teu casamento, nas pessoas à tua volta, nas tuas amizades e por aí vai. Porque eu sempre tenho um lema seguinte: eu sempre foquei em fazer dinheiro para ajudar minha família financeiramente. Eu sempre coloquei como prioridade a minha família, porque né? Eu sempre tive um porquê. Então, eu sempre trabalhei muito, 14, 15, 16 horas por dia, porque eu sabia que uma hora o resultado ia virar e eu sabia que tinha pessoas à minha volta que precisavam de mim. Então, você só transborda quando o seu copo tá cheio. As suas decisões vão definir o resultado que você tem e o resultado que você tiver, ele vai definir como é que vai estar a sua família daqui a alguns anos, como é que vai estar a tua esposa, a tua filha, enfim, por aí vai. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho porque eu quero proporcionar uma qualidade de vida ainda melhor para minha esposa, para minha filha de 3 meses, que acabou de nascer praticamente, e também para as pessoas da minha volta, para os meus pais, para os meus amigos, para quem está ao meu redor, os meus colaboradores, os meus mentorados, e por aí vai. Mas você só transborda se você tiver resultado. E só tem resultado quem toma as decisões certas. É isso aí, galera. Esse aí foi Vinícius Pugliese. Irmão, prazer. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Espero ter você aqui uma próxima, quando estiver aqui em São Paulo. Vou marcar uma parte 2. Acredito que tem muita coisa ainda pra gente Bom, sim, que tem conteúdo pra caramba. Muito. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse episódio para aquela pessoa que às vezes você quer abrir uma agência com ele, você já deu uma ideia para ele, irmão, assiste esse podcast aqui que eu acho que é um sinal para a gente abrir nossa agência, e segue lá o Vinícius e aproveita e faz um dos treinamentos, imersões, mentoria que ele tem lá, que eu tenho certeza que você vai ser impactado muito com a mensagem, com o conteúdo que esse cara quer passar. E tá passando, tá transformando a vida de muita gente aí, beleza? Se inscreve aí, tamo junto e eu vejo vocês no próximo Vendecast.